o medo e o tempo. Cuidem dele, né? Dos dois. Exatamente. Eles são perigosos e preciosos, depende... Exatamente. Né? A linha tênue é muito ali, né? Sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Contar a Sua História, o canal onde pessoas comuns compartilham histórias extraordinárias. E hoje eu trouxe uma amiga muito especial, uma empresária, uma empreendedora, e ela vai contar uma história bem bacana, uma experiência, uma trajetória que vocês vão se apaixonar. Ela é Renata Sanches, ela é casada, mãe de 2 rapazões, uma graça, formada em economia, tem 10 anos de experiência no corporativo da área financeira e depois acumulou mais 12 anos na área de construção civil. Tem uma vasta experiência aí do mercado e vai compartilhar um pouco aí dessas histórias, dessa jornada aqui com a gente. Em 2017, ela fez a criação da Lead Lab, teve uma inspiração e falou, agora é o momento de eu começar a empreender por carreira solo. Renata Sanches, seja muito bem-vinda. Compartilhe a sua história, essa trajetória aqui conosco, que eu acho que muitas pessoas que vão estar nos assistindo, acredito que elas vão aproveitar muito as dicas e as suas experiências, né? O que você passou, você fez escolhas difíceis, com certeza, para correr atrás dos seus sonhos e compartilhe um pouquinho dessa história aqui com a gente hoje. Com certeza. Obrigada pela oportunidade, pelo canal, por estar aqui. É uma grande honra, um prazer conversar, na verdade, com amiga, né, com amigos e compartilhar essa troca e esse crescimento. Porque muitas vezes a gente enxerga essa mudança quando a gente volta e toca no assunto. Porque no dia a dia ela vai acontecendo e às vezes a gente não para pensar. Então esses momentos, né, desses encontros da gente entender a nossa trajetória é muito legal, porque te traz uma grande satisfação de falar, tudo valeu a pena, né? Eu acho que depois que a gente chega lá... Depois que chega lá, você fala, ufa, tudo valeu a pena. E ainda pode ser só o começo da história, né? Esse que é o ponto. Então, basicamente, aí eu queria contar um pouquinho, eu acho que dessa mudança, exatamente como você ali colocou como esse ponto de partida em 2017, porque ali era uma ideia que estava aquela coisa sendo falada, exatamente como a gente está vivendo agora com o IA, ali era a transformação digital. Então você ia nas empresas, no corporativo, e ninguém sabia lidar com aquilo. O que era a transformação digital? E meio que num insight muito automático, eu comecei a fazer alguns cursos sobre isso. Comecei a estudar na época, tinha uma escola aqui em São Paulo, chamava Digital House. E era justamente para gestores entenderem que iríamos passar por uma transformação. E ela era digital. Até aí, ok. Só que as pessoas não tinham essa cabeça. E a gente nem sabia o que estava por vir. O que era, né? O que era essa transformação digital? Eu falei, poxa, que assunto legal. E fiz esse curso, primeiro em São Paulo, era um curso que levava uns 6 meses, era um curso longo para o tema. E a escola ali já falando de inovação, mas ainda com uma outra roupa, né? E assim foi. 2018, eu fiz uma viagem para fora, para o Canadá, e lá, de novo, isso sendo já muito abordado na prática. E fui conhecer um lugar também, uma escola que se chamava Red, vermelho. Só para você ter uma ideia, para entrar nessa escola, a gente tinha que escolher uma fantasia. Nossa! Era para entender ali quem era você se fosse um personagem. E eu falava, gente, mas no corporativo não tem isso, né? A gente coloca uma calça preta e uma camisa branca e tá pronto. E não era isso. Bom, fui apresentada para um mundo novo, resumindo tudo isso. Eu acho que esse choque faz parte, talvez, da proposta de ser disruptivo, né? Exato. Não venha com o seu óculos de grau, que aqui não vai funcionar. Não vai funcionar. Começa a acostumar com o outro, porque a perspectiva vai ser completamente diferente. E eram né? coisas incríveis. Eu olhava assim, uma atividade já estava acontecendo. Primeiro dia que eu cheguei lá, tinha um aquário e as atividades rolando. Eu queria um curso sobre UX, que hoje se fala muito sobre a experiência do cliente no digital, a experiência de um site, a experiência, né, de algo que hoje o design te mostra, te aproxima. E ali eu falava, mas por que tem que usar uma roupa de Pikachu, né? E era nesse nível. E adultos, todos os executivos. Falei, gostei desse lugar. E pensar fora da caixa é muito isso, né? É você tirar o convencional e primeiro ter a criação. As pessoas têm medo. Esse acho que é o nosso primeiro bloqueio na hora de estar ali 15, 20 anos fazendo a mesma coisa. Como que eu vou entrar num curso
parecia um curso de teatro, né? E vou ali colocar uma fantasia e vou começar por brincadeira a aprender alguma coisa. Mas né? você sabe que eu entendo isso, por ser psicanalista, eu acredito que para você criar uma nova mentalidade, você tem que, como se fosse incorporar mesmo, você tem que quebrar próprios paradigmas e a parte das dinâmicas, que é por fantasia, fazer atividades que você não está acostumado, se expor, né? Porque Sim. ainda mais pessoas mais reservadas, né? No mundo corporativo a gente tem que tomar muito cuidado com postura, Sim. com uma série de coisas. De repente você é jogada numa imersão, parece Tá vulnerável, né? Uma viagem de faculdade e assim, agora joguem todas as suas regras para fora que a gente vai reaprender um monte de coisa. Incrível. Eu acho que essa proposta de deixar disruptivo para reaprender algumas coisas e estar aberto para receber novas. Exato. Eu acho que Exato. eu entendo essa estrutura como dessa forma. Ali foi o primeiro toque. Voltei e vamos seguir a rotina, né? Afinal de contas, a gente não pode jogar tudo pro alto, tudo né? tem que ter um planejamento. Tudo tem que ter um planejamento. O tempo passou, 2018 chegou, 2019, Lead Lab crescendo, atendendo clientes menores, mas já com essa visão de estou me preparando para largar aquele corporativo naquele formato, né? De segunda a sexta, aquele horário, aquela coisa, para empreender no sentido, aquele know-how que eu tenho, agora eu consigo colocar em clientes talvez menores, né? Se eu não posso estar com um cliente dentro do corporativo que eu falo ali da construção civil, daquelas 5 marcas que aí o Brasil inteiro conhece, poxa, existe um incorporador pequeno que precisa de um apoio, que ele não sabe o que é um CRM, o que é uma performance de vendas. Naquela época isso era o grande foco, né? Como implantar um CRM onde eu crio uma venda online, um atendimento online, que hoje já passou a ser comum. Né? Como eu trago a experiência de viver, de vender um apartamento para o mundo digital. E lá foi essa escola. E aí veio a pandemia, né? E aí você fala, tá, e agora o que eu faço, né? Eu não posso falar com essa pessoa, eu não consigo trazer para o presente, porque era exatamente, trabalhava no digital, mas tinha um lugar de união que era exatamente um stand de vendas, um apartamento decorado, um evento. Era físico, ainda precisava do físico. E sem isso. E imóvel sempre vai precisar, né? Porque aí você vai chegar ali e vai imaginar que ali é o teu espaço, a sua casa. Enfim, veio essa barreira. Tirei um pouco o pé para essa experiência do físico e mergulhei mais o que eram CRMs, o que seriam sistemas, o que era uma otimização de mercado dentro dessa área. E passei a pandemia em cima desse tema, desenvolvendo tecnologia. Mais, tipo, no backstage, enquanto as coisas aí não sabia, ninguém sabia, né? O que ia acontecer. Ninguém sabia. Mas aí veio uma curiosidade, né? Porque sobrou tempo para todo mundo. Ah, tá. E aí, o que você usa com esse tempo? Aí depende de você, da sua mentalidade, do seu foco, momento. Dos seus recursos, da sua disponibilidade. E assim vai. O que eu fiz com esse tempo? Comecei a sonhar. Comecei a sonhar em fazer coisas diferentes. Poxa, se agora então a gente está aqui, né, confinado, quando sair? Eu quero viajar. Quando sair? Eu quero criar. Eu quero me conectar mais. Eu quero falar com mais pessoas. Preciso sair dessa bolha. E acho que esse foi o gap necessário para respirar e fazer o segundo tempo de forma diferente. Muita gente usou isso ali com muito estresse, com muita preocupação. Era preocupante, claro que era, né? Você sabe que essa parte que você está contando de que o que eu vou fazer com o meu tempo, ainda mais se existe uma possibilidade dele acabar repentinamente. Exato. Que era, né? O medo aí de acontecer alguma coisa com o vírus e acabar vindo a perder a vida. Você sabe que isso foi uma dinâmica de reflexão muito profunda para muitas pessoas. Sim, né? Sim. E, lógico, alguns levaram para um lado mais triste, mais trágico, mas muitas pessoas começaram a priorizar foram tal da nunca se falou tanto em busca de propósito. Exato. Né? Que começou são os sonhos. a evidência isso aflorou ali. demais nessa época, né? Sim. Poxa, se o mundo é aquela dinâmica, se o mundo fosse acabar semana que vem, O que eu faço? Como você ia gastar o seu tempo? O que você ia fazer, né? Sim. E que interessante você compartilhar isso, porque eu acredito que muita gente que vai estar assistindo a gente vai se identificar com isso. E muitas pessoas que estavam
por exemplo, prorrogando uma transição de carreira, que aqui no programa tem várias pessoas que contam essa experiência. Essa dinâmica da pandemia que puxou as pessoas para reflexão, deu esse gatilho de falar assim, agora é a janela que eu não posso perder, é o time que eu vou usar para arriscar, porque eu experimentei a possibilidade de não ter um amanhã. Exato, né? exato. Isso foi muito interessante. E é muito isso, se o teu coração ali, né, a tua segurança, a tua família, o teu apoio, Sim. tiver naquele momento, né, ok, né, tipo, consciente de tudo isso, é positivo. Sim. Como se fosse negativo. E olha, eu com os pais idosos, os meus pais não saíam, todo o estresse que existia, né? Mas mesmo assim eu tinha esse desejo latente de falar, não, pera, eu quero viver. Se isso daqui passar, o dia que isso passar, eu vou viver muito mais intenso, muito mais feliz, muito mais alegre do que está agora. Não estava ruim, mas era aquela rotina. Imagina, 20 anos numa rotina, né? E aí, nesse insight, a gente teve um intervalo entre uma pandemia e outra que deu uma folguinha, né? E nessa folguinha, eu falei, nossa, a hora que tiver uma viagem eu vou. E eu fui para Dubai. Ali virou a segunda chave, né? Porque você já esteve lá, você já viu aquilo que é, né? E é um choque assim, meu Deus, como tem um mundo tão diferente do nosso, onde tudo funciona, que onde tudo é abundante, onde é tudo muito criativo, porque a gente sabe, né, Dubai tem 50 anos e começou com um monte de areia no deserto, e aquilo é uma grande metrópole. A mesma mentalidade muito parecida com o Walt Disney, que ele olhou na época para um monte de terra. Vou fazer um castelo, e vou fazer o maior parque de diversão do mundo. Exatamente. E hoje tá lá ainda. Exatamente. E quando eu pisei lá nesta data, né, não era a primeira vez, eu já conhecia, já gostava. Quando eu pisei lá nessa data, ali eu falei, caramba, olha como depende da forma como você enxerga o problema. Ali era prova viva. Eu peguei um avião, saí de máscara, vacina, um monte de coisa, todo mundo, o aeroporto vazio, aquela coisa difícil de viajar. Quando eu cheguei lá, uma feira para acontecer, um monte de gente andando na rua, claro que com milhares de restrições de segurança, né, nessa questão de estar vacinado, de estar com máscara, de pessoas no local, mas crescendo, desenvolvendo, desenrolando coisas e não acreditando que nada ia acabar, muito pelo contrário. Enquanto todo mundo chorando, eu vou já criar um terreno novo aqui, porque a hora que todo mundo voltar, eu já estou 5 anos à frente. É inacreditável. É inacreditável, né? Ontem Dubai fez 54 anos. Ele já está ficando um adulto. Não, e é muito doido, né? Porque é isso, é sair da areia você cria um império, mas aí como assim? E é mentalidade, não tem jeito. Aquela oportunidade dessa viagem, isso aconteceu meados de 21, estavam projetando ali crescimento de uma área nova da parte sul de Dubai, conheci muita gente que estava empreendendo de forma ali muito acelerada. Falei, nossa, que legal viver num ambiente desse, né? Porque você produz, se você está intencionado a ser positivo, eu quero andar para frente num ambiente desse, a coisa brota, aí é muito fértil, né? A psicanálise fala, né? O homem é fruto do meio, né? Então você está num ambiente favorável, vai florescer, que te estimula, que te encoraja, que te inspira, que te apoia. Vai acontecer. E você faz aquilo crescer. Não tem como não, né? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas não tem como não. E dali, isso foi 21, eu voltei com algo assim me questionando. Poxa, tem tanta coisa que dá para fazer com isso. Não estava claro o quê, né? Mas estava muito ligado a pessoas, a viagens, a contatos, né? Esse network que tanto se fala, a essa conexão e essa mentalidade positiva. Mais um tempinho passou e ali eu falei, poxa, uma fragilidade que eu tenho é me comunicar mais com mulheres, estar num ambiente mais do cooperar com o crescimento de outras, e comecei a tentar conviver muito mais com isso. Tempo passou e aí eu falei, poxa, eu vou fazer um negócio, o que para mim era natural, pegar um avião, vai, viaja e olha e acontece, traz, alguns insights você usa, outros se perdem. Falei, eu vou começar a fazer isso de uma forma mais profissional, né, estruturada, que incentive outras pessoas, porque aí eu descobri quantas pessoas tinham vontade, mas não sabiam como.
Ah, tá. Não sabiam como e não queriam fazer sozinhas. O ser humano não quer fazer sozinho, né? E aí eu falava, caramba, olha isso, né? Tem uma demanda reprimida por fazer algo em grupo e que seja para somar e que não é turismo, mas que também é um crescimento profissional. E esse crescimento profissional, se alguém já sabe mais alguma coisa, poxa, por que não? O que hoje está tão forte nesses clubes, nessas nesses confrarias e escolas. E tudo isso é muito válido, porque a hora que você conecta com quem te olha falando, nossa, aquela pessoa me inspira, isso também é muito gratificante. É o ensinar, né? Está muito ligado a vou então entregar aquilo que eu sei, porque isso vai me satisfazer também, né? E aí em 22 eu falei, final de 22 eu falei, eu vou fazer algum projeto focado a isso. Nesse ano eu fui para Portugal, numa feira de tecnologia também, que foi o Web Summit, e lá no Web Summit eu conheci a pessoa que ia falar, vai, que foi uma pessoa que a gente até conheceu, de Sharjah, que é como se fosse a primeira-ministra, né? Ela tem uma formatação um pouco diferente de governo, e a Fátima Faisal pegou e falou, o que você precisar, que depender de mim, que você tem aqui, pode contar que vai ter. E ali algumas portas abriram. Conectadas com as outras portas que já tinham sido abertas um ano antes, falei, poxa, um terreno aqui interessante. E a coisa evoluiu. Bom, quer dizer que aqueles passos que você havia dado, que você pensou que estava solto, sei lá, onde que eu vou encaixar isso? Calma, deixa na gavetinha, porque daqui a pouco espera acontecer mais algumas coisinhas que isso vai fazer sentido lá na frente. Isso é com todo mundo, né? Isso com tudo, com tudo. E a gente fica, às vezes, inseguro, o não entendimento tira, a insegurança tira a velocidade das nossas decisões. Sem dúvida. Né? Poxa, é aquele instinto de sobrevivência que todo mundo tem. Sim. É que a dosagem disso de pessoa para pessoa é diferente. Claro. Mas isso é uma raiz que todo mundo tem. O nosso instinto, ele levanta a guarda para tudo que é novidade. Não sei que gavetinha essa informação vai encaixar dentro de mim. Deixa ver como é. E esse deixa eu ver como é, isso varia de tempo para cada um. Tem gente que é mais dinâmica, não é mais corajoso, é mais audacioso. Tem gente que tem um perfil mais arrojado. Exato. Mas a maioria tende pro, peraí, né? Deixa eu ver, ainda mais quem tem família. Sim. E a gente também mais velho tira um pouco o pé desse acelerador. Não precisa. Que tem uma estrutura por trás. Então, eu acho que são mindsets e desafios e inseguranças que todo mundo que quer dar esses passos maiores ou fazer mudanças mais radicais passa por isso, né? E é legal você compartilhar, porque é real, você passou por isso. Total. E muitas pessoas passam por isso. E muitas vezes. Eu acho que o legal é entender quando isso está acontecendo. Isso. E trocar esse peso, porque a gente coleciona, né? Assuntos, memórias, coisas eu posso precisar, isso eu vou guardar. E essas experiências também, né? A gente guarda. O ponto é, primeiro, o que eu deixo para trás, né? Esse é o grande, eu acho que esse é o grande fazer escolhas. Sucesso da vida, né? Escolher é mais difícil do que tomar decisão. Sim, porque você viveu... Os dois são uma escolha, mas você tem uma memória. A escolha, às vezes, você tem que deixar algo para trás. É mais difícil do que escolher entre duas coisas novas. Exato. Tem a memória. E a memória é esse peso. Eu penso assim, hoje... eu acho que eu estou numa fase de transformação, né? A gente sempre está, mas agora muito, muito clara, né? Conhecendo muito mais essas reações, né? Um autoconhecimento também para os nossos sentimentos e para esses sims e nãos tão importantes, né? Sim. Tão importantes. Então, quando você abre assim, o seu mapa de mundo, o que acontece? Vem um monte de coisa, né? Um monte de informação. Todas elas interessantes. Até as não
positivas, são interessantes. E aí vem a segunda parte disso, fala, tá, mas o que eu faço? Eu deixo isso de lado, eu escolho, isso eu uno com a outra ponta. Aí vem a sabedoria do que fazer com as coisas, né? Sim. E deixar um pouco de lado também para ficar mais leve, de também ser mais fluido, entrar coisas novas, é outro passo, né? Então eu deixo isso, eu só vou. Né? E lá eu vou analisando. No meio do caminho, as coisas vão começando a fazer sentido. E vão clareando, né? E acho que foi muito disso. Então, quando em 23, na verdade, eu falei, eu vou fazer, vou criar isso em forma de negócio, o que já estava claro? Poxa, eu já tinha colecionado uma série de peças desse quebra-cabeça, bastava montar, né? Sim. Por onde eu falo assim, qual é a estrutura. E o interessante, na hora que a gente começa a montar, a gente fala assim, nossa, mas eu nem tinha imaginado que ia dar esse formato. Exato. Mas até que me surpreendeu, gostei, deixa eu dar continuidade nisso. Exato, porque você mira numa história e ela não é aquela história. Pode fazer assim, né? Um rio não é uma linha reta. E acho que é isso o grande insight a magia aqui. Que tem no meio do processo. Exato, senão você já sabe o que vai acontecer e aí fica muito previsível. E por fim de tudo isso, veio então uma empresa com esse formato, né, para colocar esse sonho em prática. Eu via que hoje o meu grande público, ele começou sendo mulheres, e não só agora, mas começou sendo mulheres. Existe um pouco essa situação da mulher ter um pouco mais de dificuldade de tomar essa decisão e sozinha, né? Mas na verdade, quando a gente fala sobre crescimento, é um sonho que todo mundo quer ter. Então, colocar, exatamente como você citou, Disney, ele não trouxe o encantamento para falar sobre gestão, para falar sobre o império que ele construiu, e isso está em todas as coisas, né? Então, essa coisa da forma como você conta é a forma que fica na memória. E disso, todos querem consumir esse tipo de situação com encantamento. Ninguém quer preto e branco apenas, né? É só um quadrado. Precisa ter um toque. E isso faz o crescimento. E isso faz o agregar valor para negócio. Então, essa evolução constante de crescimento. Consegui desenhar isso através de missões, né? Então, criamos a Behind the Scenes, que é uma empresa focada em missões internacionais para executivos, mas não só, né? Porque transacionar, mudar carreira, pegar insights, não precisa ser só um rótulo de executivo. É para qualquer ser humano, né? É para qualquer pessoa. Eu acho que até uma experiência muito válida, até para quem não sabe, talvez, o que quer fazer. Olha, também estou querendo fazer transição de carreira, deixa eu conhecer um pouco o mundo. Eu acho que essas missões que você criou, elas têm um gostinho de intercâmbio da época que a gente faz quando é estudante. Total. Né? Mas, lógico, num formato muito mais enxuto, não dá para ficar 1 mês, 3 meses fora. A gente consegue em 10, 15 dias de viagem. Mas, assim, por ter maturidade, a absorção da informação, ela é intensa também, né? Nesse time. E você ter a oportunidade de ver um mundão, né? Não precisa nem ir tão longe. Às vezes você mudar de cidade, para quem não tem o hábito de viajar, e ver pessoas diferentes, rotina diferente, lugar diferente, propostas diferentes. Não tem, eu acho que não tem forma de inspirar mais um ser humano do que você sair do teu vaso, né? A gente não é planta, a gente tem que sair do vaso, Com né? certeza. E tem que olhar, é o famoso experimento que tem dentro da psicanálise, que é a caverna de Platão, né? A gente tem que sair da caverna porque tem um mundo lá fora. Mas esse mundo, ao mesmo tempo que nos inspira, nos amedronta, nos ameaça. Eu não sei o que eu vou encontrar lá fora. Por isso que as pessoas não gostam, talvez, de viajar sozinhas. Querem companhia, querem aquele senso de pertencimento e conexão, né? Eu não sou uma louca que eu tô indo sozinha, tem outros loucos comigo, né? E é o indivíduo e a troca. O indivíduo quer se conectar com o outro para ele falar, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer, para ter sentido para o indivíduo estar ali, né? Porque imagina... Essas imersões são um intercâmbio de vida. Então, eu falo, eu quero conversar, eu quero falar... Exatamente esse exemplo que você falou parece um intercâmbio de adolescência, e
né? Ah, mas porque volta justamente a quebrar esse rótulo, esse medo. E se é para cantar, vai cantar. Se é para correr na rua, vai correr. Se é para tomar chuva, vai tomar. E é isso que é legal, né? Tem um monte de coisas disruptivas ali. Às vezes, que nem eu tive a experiência de, para mim, é tranquilo, mas compartilhar um quarto com uma pessoa estranha que você conhece na viagem. Isso já é, por si, uma tremenda de uma experiência. Claro. Você ali tá dividindo sua intimidade, um momento reservado com uma pessoa que você acabou de conhecer. Isso é assim, transformador. Eu acho que as pessoas deveriam se permitir mais. Que bom que você criou essa empresa que proporciona isso, porque é terapêutico. É total. Para mim também, muito para mim. É muito para mim. É uma delícia, porque é isso. As pessoas, a gente conhece um outro cliente, né? Sim. É claro que é um cliente, pode ser amigo, mas mais do que isso, exatamente essa sintonia, né? O que é vulnerável, o que essa pessoa ela constrói. Olha o que ela compartilha, que legal. Não tinha visto esse lado dela. Então, isso é muito rico, né? Sim. E o local é só um cenário, né? É só um detalhe. E que mostra o quê? A capacidade desse ser humano que está ali se adaptar. Porque aí vem o nosso grande bloqueio de tudo, né? Eu não quero dividir o quarto, mas eu não quero provar essa comida, mas eu não quero ter aquele chefe, mas eu não quero sair deste trabalho, mas eu não quero... Por que não quer? Né? É as crianças marrentas, né? Que todo adulto tem, que fala assim, não, isso eu não faço, não, né? Não aprendi assim, não foi assim que meus pais me ensinaram. E o que te impede de você reformatar isso e criar uma perspectiva diferente, mudar a sua postura, já que você é um adulto? Exato. Você obedeceu regras quando era criança, agora você tem adulto, você tem que fazer as suas, adaptar as suas. E tem coisas que você nem querendo vai trocar, né? Enfrentar um calor de 43 graus. Gente, é o calor, eu vou mudar? Eu vou ficar num lugar com ar-condicionado, mas na hora que eu tiver que ir pra rua, eu não sou... Existe uma força maior ali que colocou aquela temperatura naquele momento. Exatamente. Vou ter que lidar com isso. Né? Então, aí vem, acho que um grande crescimento, e usando isso com maestria, de fato, fala assim, estou vivendo intensamente. Eu brinco que a gente coloca em 15 dias, talvez algo que a gente não consiga fazer em 2, 3 meses, 5 meses, né? Nossa, mas eu fui ali, eu conheci, eu conversei, eu provei, eu comi, eu estou exausta. Era essa a ideia. Mas eu tô feliz, Era essa a ideia. Quebrei todos os meus traumas, paradigmas. Era essa a tô ideia. Cheia de informação nova, agora minhas emoções, meu inconsciente vai processar isso, vai me fortalecer, vai me trazer várias habilidades que se eu não tivesse num ambiente que estimulasse isso, eu jamais saberia que poderia ter um potencial. Poderia ser feito. E sabe, Andréia, que semana passada até eu estava a convite também de uma pessoa que já esteve com a gente em viagem, que foi a Suelen, e ela tem um grupo de liderança grande, mas são pessoas assim que estão na primeira liderança da vida, cuidando de outras pessoas, né? E eu passei uma tarde lá com elas e, na verdade, eu queria entender. E a ideia é que ela desse assim, passa um pouco, né, da mudança que fez em mim. Ela começou falando que as viagens que ela fez tinham sido muito transformadoras profissionalmente, passou isso para o time e ela queria que eu, né, ali, porque quem te fez, na verdade, mudar? Foi essa pessoa aqui meio maluquinha. E ali eu fui contar o porquê que eu tinha criado aquilo. E acabou que aquilo virou uma dinâmica, a gente tinha um tempo grande, e aí a gente começou a falar de sonho, né? E acho até que para finalizar ou para entrar nessa mensagem, né, do que a gente pode deixar dessa conversa, eu escutei ali e começou só num bate-papo, a gente mudou para peguem um papel e vamos desenhar o sonho. Foi uma atividade incrível, porque eu falei, projeta onde você gostaria de estar no final do ano que vem. Fecha os olhos e tal, e aquela sensação. Agora vem trazendo isso para hoje. A gente tem que ter pequenas atitudes, sem dúvida, né, para tentar achar aquele caminho. Mas o mais interessante, eu acho que alguns pontos eu posso deixar daquele exercício, e é para você aqui que está ouvindo o que a gente está falando. Esse sonho está claro? Primeiro, tem esse sonho claro.
Sim. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Mesmo que seja para mudar de transicionar carreiras, mudar de casa, trocar um carro, o que é até material. Tenha isso claro. Será que é importante? Mas você sabe que esse primeiro passo, que ele é fundamental, perfeito a sua colocação, é o que mais atrasa as pessoas tomarem os primeiros passos e as decisões. Porque a partir do momento que essa clareza abre dentro da gente, Tudo muda. o caminhar, ele não consegue ficar parado. Essa clareza aciona a energia da ação. Mesmo que você não saiba como começar a se movimentar, mas você dá o primeiro passo. É o tão famoso primeiro passo que é difícil de dar. Sim. Só que ele depende do saber onde que eu vou pisar, né? Sim. Esse primeiro passo eu vou para onde? É que nem você usar um aplicativo. Ele não vai calcular a rota para você de um aplicativo de pôr o endereço, destino. se você não souber ou o endereço ou o nome do lugar que você vai. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, a partir dali, da clareza para onde eu vou, se você colocar lá no Waze, ele vai ter infinitos caminhos para levar você até aquele ponto. Exato. Mas é exatamente isso. Por que que eu quero tal coisa? Eu acho que é o famoso porquê. O Simon Sinek, que escreveu um livro, né, Comece pelo Porquê, Sim. ele explica de uma forma muito bacana, muito gostosa nesse livro. Comece pelo porquê. O que quer dizer isso? Descubra se é isso mesmo que você quer. Tem que ter um porquê, né? Senão tem que ter uma motivação, não vai fazer sentido. O resto você vai descobrindo no meio do processo. Exato. E essas meninas eram, acho que, umas quase 20 pessoas. Nossa, era uma turma grande. Veio primeiro essa história do como desenhar esse sonho, né? Tá. Então veio a imagem, veio desconstruindo, o como chegar lá, os pequenos passos. Coloquei, claro, um pouco desse storytelling das viagens. Se imagine num lugar que você goste. E não sobre valor agora, né? Porque às vezes a gente pode estar falando aqui de Dubai, de Japão, de Paris. Ah, nunca posso sonhar com isso. Ok, eu não vou falar sobre isso. Sabe quais eram esses desejos de viagem? Um dia no carnaval, um final de semana numa praia. Nossa. Um churrasco com a família que a pessoa está proporcionando no quintal da casa dela. Ou seja, são situações possíveis. Tá. São situações possíveis. E ao mesmo tempo, quando eu escuto isso, eu falo, poxa, o que passa, né? Qual será essa experiência, essa ansiedade, essa vontade, se essa pessoa nunca pisou numa areia do mar, na praia, não sentiu a água do mar? O que isso mudaria na vida dela? E aí vem mais um montão de outras coisas, de superação, de descoberta, de ter crenças falando eu consigo, quebra de paradigmas. Olha o que uma pisada no mar, uma ida até Santos poderia modificar. Sim. E aí eu falei, você já viu quanto custa fazer isso? Não. Às vezes não é valor. A pessoa não conseguiu nem esse pequeno passo de entender. Para eu passar o dia em Santos, eu vou gastar R$100. A pessoa está empregada, a pessoa tem um salário. Eu estou falando com uma pessoa que pode pôr isso no planejamento dela. Tá. E aí eu falei, por que você não faz? Começou a chorar. E não foram umas, foram todas. Ou seja, né? Ou seja... Eu sei exatamente. Né? Ou seja, é muito pesado o que a gente faz com a nossa vida e com o nosso tempo. Preso no que eu preciso e não esqueço do que eu quero. E eu não estou falando de sonhos mirabolantes e ricos e fantasiosos, nada disso. Sair agora e falar, olha, aqui pertinho, quero conhecer a Catedral da Sé. A gente está a 3 quilômetros, então eu vou. Sabe? Então conhecer esse entorno, se permitir olhar, sair um pouco dessa bolha, ser um pouco ousado, se isso é ousadia, seja. E você sentiu isso na pele, quando você começou a fazer a disrupção até do seu núcleo, que era uma vida confortável que você tinha criado, né? Uma estrutura, que foi o que você falou, é mais difícil a gente soltar o que tem
do que escolher as novidades. Exato. Né? Porque escolher as novidades a gente fica com desculpa. Sim, fala, eu escutei, eu pego assim, depois. Eu tenho muito apoio eu tenho uma familiar. carreira, como assim eu vou jogar uma carreira no lixo? Isso é o nosso espelho, né? Não é nem a nossa família. A família tá quieta ali trabalhei apoiando. anos, né? E a família também, mas nossa, você vai fechar jogar tudo essa pro conta? alto? Não vai fechar essa conta. E na realidade, eu comentei isso com uma amiga minha numa outra entrevista, que a gente não joga fora o que aprendeu. A gente usa de maneira diferente a bagagem que adquiriu. Exato. O que você vai priorizar são experiências e informações novas que você vai adquirir numa nova profissão, num novo negócio, num país novo. De repente, né, a pessoa muda, fala assim, quero buscar meus antepassados ou buscar história da minha família no outro país. Ah, mas você é louca, vai deixar uma carreira. Não, eu só vou deixar a empresa, a minha carreira vai comigo por onde eu for. Exato. E eu vou escolher usar a minha experiência de forma diferente. Então, eu acho que essa mensagem para quem está com medo, né, de deixar algo até sólido, bom, porque a gente sabe que não é só porque está ruim que a pessoa quer trocar. Às vezes ela quer trocar para melhorar mais ainda, né? Fazer essa transição de carreira não é só para quem está infeliz, é para quem quer fazer algo diferente, quem quer usar. E sabe, André, essa questão da troca de carreira hoje, a gente passou por um momento, mesmo indo para o corporativo, a gente fica velho para uma determinada função, né? E aí, agora eu já estou com uma idade que eu não me permito mudar, porque é para começar tudo de novo. E com a minha idade, ainda vem mais esse agravante, né? Então, claro, isso é um sabotador, porém, é tão magnífico você ser mais velho, porque hoje já se olha com outras carreiras, né? Você vira conselheiro, você vira um gestor, você é um consultor, você tem muito mais experiência, muito mais discernimento, muito mais equilíbrio, credibilidade, paciência, resiliência. Então, muita coisa. Né? Na valorização hoje dos soft skills, que são situações onde você demora para entender quais são essas suas habilidades. É só a experiência que você desenvolve isso com o tempo. Né? Não tem escola que ensina isso. Não tem escola. Então, não tenham medo. Se chegou ali os 30, os 40, os 50, os 60, né? Isso não tem mais idade. Eu escuto ainda muito isso, sabe? Ah, mas agora os 50, o que eu vou fazer? Gente, 50 é uma data, é uma idade tão bonita, né? De você entender e falar assim, isso eu não quero mais, isso eu não preciso mais, né? A clareza de escolher e deixando para trás vem com essa maturidade. Exatamente. E nas profissões, e nas carreiras, e nos sonhos, idem, né? Relacionamentos, e assim vai, eu tô bem comigo mesmo, então tá bom, né? Então eu acho que de tudo isso, né? Primeiro, o bloqueio do medo, eu acho que é o principal, né? Eu acho que essa mensagem a gente pode encerrar, né? O medo e o tempo. Ressignifica ele, né? O medo e o tempo. Cuidem dele, né? Dos dois. Exatamente. Eles são perigosos e preciosos, depende... Exatamente. Né? A linha tênue é muito ali, né? E o tempo, eu acho que assim, é o que não volta. Então, vivam, aproveitem, planejem, se organizem e façam, né? Sim. Muito disso. Eu acho que o planejamento, ele é um antídoto muito bom para esse medo, porque conforme a gente se organiza e se planeja, naturalmente esse medo, ele desce um pouco de nível, né? Porque a gente sempre tem esse medo para projeção. Então, quando eu me organizo, me planejo, né, me informo, estudo um pouquinho, o que acontece? O medo cai e a coragem vai subindo, né? O entusiasmo vem e essa balança vai ficando equilibrada. É muito gostoso. É um processo contínuo, mas é muito gostoso. Rê, adorei. Obrigada. Eu acredito que as pessoas vão se inspirar muito, vão sair daqui morrendo de vontade de fazer uma viagem, de correr atrás do sonho. E foi um prazer te entrevistar. Prazer foi Obrigada meu. por ter contribuído. Vejo vocês na próxima entrevista, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.